Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. DEVA11, o DEVA11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse aqui é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, é um fundo imobiliário de papel. Atualmente é um fundo que vem sendo negociado com bastante desconto, toda a família, né? HCTR, Versailles, o TORD e o DEVA, né? São fundos que são bastante depreciados. Ele está sendo negociado a 46,02, 20% de dividend yield nos últimos 12 meses. Bastante cuidado, porque isso aqui é uma distorção. As cotas caíram tanto que os dividendos também caíram, tá? Mesmo os dividendos caindo, as cotas caíram tanto que o dividend yield foi subir. Então cuidado, porque isso é uma distorção. Ele foi diminuir os dividendos pagos. O PVP do fundo, o preço sobre valor patrimonial, está em 0,48, o que indica que ele está com 52% de desconto. E é um fundo que, apesar da crise, vem negociando uma altíssima liquidez ainda, negociando uma média de 2.300.000 por dia. E o que a gente observa é que o fundo, nos últimos 12 meses, perdeu quase 45% do seu portfólio ali, né? O mercado, o valor da cota negociada a mercado está muito mais barato do que, teoricamente, o quanto que ele vale aí. Indo para este site, no quesito de negociação, eu prefiro ver as cotações por aqui. Então, novamente, ó, 46, mínima de 44, ou seja, ele está bem próximo das mínimas nos últimos 12 meses e máxima de 99. Então, quando esse fundo veio a mercado, lá nos idos de 2020, era um momento que a inflação estava bem disparada, alta, e esse fundo já chegou ao mercado pagando altíssimos dividendos, né? Então você nota que ele chegou a ser negociado ali, ó, 130, 150 reais, sendo que ele é um fundo ali de base 100, né? Então isso aqui foi um ponto bem atípico para o fundo, foi algo bem fora do normal. Mas como é comum, fundos, principalmente fundos de papel, que são negociados acima do seu valor patrimonial, eles tendem a regredir à média, né? Tendem a regredir ao seu valor patrimonial. Então, depois de um certo tempo, o fundo começou a voltar para patamares ali, ó, de 110, 108, 100 reais. E durante o ano inteiro de 2021, até mais ou menos aqui, ó, o setembro de 2022, o fundo ficou lateralizado ali próximo de 100, né? E aí, desde setembro, ele começa uma pequena queda, recuando para patamares ali próximos de 88. E aí, em abril do corrente ano, eu falo o momento que ocorreu, né, a fofoquinha HCTR. Inicialmente, vários influenciadores de outras gestoras aí famosas começaram a falar mal do fundo. E ele despencou ali de 88 inicialmente, ó, para algo na casa de 70, 69 reais, 68. Mas vem a segunda bomba no mercado, além dessa parte conturbada aqui, vem uma outra problemática no mercado, que é a inadimplência do grupo GPK, e faz com que as cotas cheguem a incríveis R$ 44 reais, lá mais ou menos em abril de 2000 do corrente ano. O fundo esboça uma recuperação, voltando ali a 66, mas atualmente ele entrou novamente num novo ciclo de queda, e agora ele está ali a 46, né, mas já está bem próximo daqueles 44, que foi a mínima do fundo recentemente. Eu vou aqui ao final desse relatório aqui, dessa página, e geralmente é daqui que eu tiro o relatório gerencial. Então aqui no site, o que a gente consegue ver? As informações mais recentes aqui no site são no dia 14 de agosto, ó, sendo que o último relatório gerencial aqui no site é do dia 25/7. Então, para vocês, para facilitar, eu fui direto no RI do fundo para pegar um relatório atualizado, tá? Então, se você digitar DEVA11 mais RI, ó, RI de relação com os investidores, você acha o site da gestora e aí você consegue pegar as informações atualizadas. Por que eu estou falando isso? Na data que eu estou gravando o vídeo, saiu um relatório gerencial. Então eu vou pegar para vocês aqui o relatório mais recente que saiu na data que eu estou gravando o vídeo. Então você marca aqui DEVA11, ó, aqui abaixo você vai ver relatório gerencial, ó, na data de hoje, 28 de agosto. Quando esse vídeo for ao ar, vocês vão ver que vai ter um delay de aproximadamente uma semana, tá? Que eu gravo o vídeo com antecedência. Então no dia que esse vídeo for ao ar, a cotação com certeza vai ser outra e tal. Então tá aqui julho, mas eu já tô com o relatório aberto aqui, ó. Não sei nem porque que eu cliquei ali. O relatório já tá aberto, já a gente vai falar sobre o relatório do fundo. Eu vou voltar para o site aqui, porque a gente vai continuar vendo informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome do fundo, CNPJ dele, é um fundo para investidor em geral, títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa.
taxas, nós vamos ver dentro do relatório. Para um fundo de papel, não há que se falar de vacância. Ele tem ali mais de 137 mil cotistas e ele tem mais de 14 milhões de cotas no mercado. Então, se você tem 1, 10, 100, mesmo que você tenha 1000 cotas desse fundo, frente aos 14 milhões, ainda assim é um percentual pequeno, né, frente ao tamanho do fundo. Teoricamente, era para o fundo estar valendo R$ 96, e a gente viu que ele está sendo negociado abaixo, né, dos 50, e ele tem um patrimônio de 1 bilhão e 350 milhões de reais, é um fundo muito grande, que eles cresceram bastante, principalmente naquele momento em que eles estavam pagando um dividendo altíssimo. O último dividendo atual do fundo é de 50 centavos. Mais abaixo aqui a gente vê o ponto crítico do fundo. Então esse fundo ele não tem 5 anos de existência, mas ele tem mais de 2 anos. Eu vou deixar 2 anos aqui que fica um pouco mais justo. Nesse período, o fundo está com uma rentabilidade negativa de 40%. A gente vê que ele despencou mais de 50%, mas ele pagou um bom dividendo nesse período. Isso ameniza um pouco a rentabilidade do fundo. Mas nesse mesmo período, o CDI deu 23%, o IPCA 14%, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, 16%, e o IDIV, que é o índice das ações, deu 15%. Esse fundo está apanhando e muito, principalmente pela queda das suas cotações. Aqui a gente vê aquilo que eu falei no início do vídeo para vocês. Ó. Esse fundo vem a mercado no final de 2020 pagando mais de R$ 2,50, R$ 2,50, próximo de R$ 2,00. Note que depois já ficou meio que insustentável, não conseguiu mais manter esses patamares. E aí, ó, o patamar de R$ 1,50... volta e meia ele beliscava 1,50. Ele começou a entregar até abaixo de 1,50. Então, a gente vê que aqueles patamares altíssimos ficou insustentável para o fundo. Ainda assim, o fundo entregar 1,5%, 1,4%, 1,3% de yield, era um yield bem interessante, né? Lógico, baseado na cota de base 100, né? E aí começou o momento de deflação no ano passado, momento que o fundo sofreu muito. A gente vem para a virada do ano, o fundo volta a patamares ali próximos de R$1, mas agora ele entra de novo no decrescente, com algumas entregas aqui, a última de 50 centavos. Então a gente vê isso aqui mais claramente nos últimos 12 meses. Ó. Então durante o período de deflação do ano passado, ao finalzinho do ano, 56 centavos, o fundo começa uma melhora, ó, 90, 1,5, 1,10, e aí começa novamente aqui explosão, tchacabum, né? Explosão do momento GPK. As inadimplências, todo o bafafá, então 90, 70, 85, e vai caindo, 65, 60, 50. Eu acho que ele vai estabilizar nesse patamar de 50 centavos e, conforme for, ele vai dando uma melhorada na entrega aí, subindo um pouco mais que isso aqui. Mais abaixo aqui também a gente vê o yield on cost baseado na cotação da época. Então esse fundo já chegou a ser um yield de 2,2, mas já caiu também para 1%, 1,29, 1,60%. Durante a deflação do ano passado, 0,57, 0,62. Atualmente estava na casa de 1,15 ou 1,20. Teve um ápice de 1,67 aqui, mas atualmente está nessa casa, próximo de 1%. Então é aquilo. O yield está dando próximo de 1% para quem compra as cotas a 40, 50 reais. Porque quem compra essas cotas aí na base 100 reais, esse yield aqui não dá isso tudo. Vai dar 0,5%. Então cuidado. Por isso que eu falei sobre a distorção daquele dividend yield acumulado lá. Então, bastante cuidado em relação a isso aí. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam aqui do que a gente faz, considere nesse vídeo aqui fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com é o nosso Pix. Se você também quiser apoiar os nossos canais aí, ó, o canal Amuinvest, Amufiagro e Amudicas, ambos os canais contam com clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Além de nos ajudar, vocês ainda têm inúmeros benefícios. Um dos principais benefícios, se você é membro, você tem um hiper mega desconto na planilha de controle financeiro do canal. Essa planilha ela é muito completa, se você quiser saber mais sobre ela, veja os vídeos de rumo aos 50 mil com pouco dinheiro e veja também os vídeos de tutorial que eu explico bem sobre essa planilha. Ela é barata, acessível e você, além de tudo, vai ter um ótimo produto e vai nos ajudar financeiramente. Considere fazer a aquisição da planilha aí, muito obrigado. E a gente também conta com e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. São e-books também baratos e acessíveis, mas com muito conteúdo que pode ajudar imensamente você que é um investidor iniciante ou quem tem até uma certa bagagem. Vá lá, adquire os e-books também, tudo isso vai nos ajudar imensamente. E eu não poderia deixar de agradecer vocês que apoiam o nosso trabalho de forma financeira. A Jadilene, mensalmente, eles fazem uma doação bem generosa para a gente. Saibam que
Todo esse apoio de vocês é imprescindível para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, tá? Então, muito, muito obrigado de coração. E os membros aí, ó, o Davi Duarte, ele é membro antigo, ele acabou de renovar o clube de membros. O Flávio, DB Contabilidade aí, ó, muito obrigado também por ser membro aí. E lá no canal Amufiagro, a gente tem membro lá também, o Alexandro renovou o clube de membros Gold, o Antônio F. Barros também são membros lá. O canal Amudicas ainda não tem membros, mas em breve vamos ter aí. Muito obrigado de coração. Vocês que têm apoiado o nosso trabalho, muito, muito, muito obrigado. Aqui agora a gente já está dentro do relatório gerencial mais recente, que lançou hoje, né, o relatório. A gente vê alguns destaques do fundo. Então, o último dividendo, que inclusive foi o menorzinho dos últimos tempos, aos 50 centavos, isso dá um yield de 0,92 frente à cota de R$50, né? 40 e poucos reais, na época de fechamento desse relatório gerencial. Isso dá uns 85% do CDI apenas, então não está sendo lá essas coisas, né? O CDI líquido de imposto de renda dá 100% do CDI. O yield anualizado, o duration médio da carteira de 1,8 ano. O que é esse duration? Significa que é mais ou menos o tempo que ele recebe o dinheiro que foi emprestado, tá? Em média. Ele tem 99% da carteira contra a deflação. A carteira tem uma inflação alta, né? Inflação mais 10. E ainda assim, agora a gente vem mostrando o risco de um ativo de alto risco, que se der problema, isso aqui, ó, ótimo, dá um ótimo retorno, mas também pode dar dor de cabeça como vem dando atualmente. Carteira adimplente no encerramento do mês, 78%. Isso aqui a gente vai falar com mais detalhes mais abaixo lá no relatório, tá? Vou explicar isso um pouco melhor. 137 mil cotistas, faz parte do IFIX e eles têm 49 ativos em 16 estados. Então é um ativo até diversificado, apesar de não ser diversificado. Isso eu vou, assim, tão diversificado assim, tá? Isso eu vou explicar um pouco melhor também mais abaixo lá, eu explico para vocês isso um pouco melhor. Aqui a gente vê mais alguns outros destaques do fundo sobre a taxa que eu falei para vocês. O fundo cobra de taxa 0,20% de administração, 1% de gestão e mais 10% do que bater 100% do CDI. Isso aqui para mim, mesmo hoje ele não conseguindo bater essa performance, eu acho isso aqui horrível. Um fundo atrelado a IPCA, ele é majoritariamente atrelado a IPCA. Cobrar taxa de performance baseada em CDI, não acho isso aqui legal, acho isso aqui assim, bem ruim, tá? Tanto para esse fundo quanto para o HCTR, acho isso péssimo por parte deles. Aqui a gestão vem se comunicar, né, com o cotista falando o seguinte, ó, o DEVA distribuiu 7 milhões em rendimentos, aos detentores do fundo foram distribuídos 50 centavos, isentos de imposto de renda, o que resultou em yield. Isso aqui esquece, porque isso aqui é muito pessoal, né, vai depender muito do seu preço de compra, e aqui ele continua. O dividend yield anualizado fechou em 11,6% e na média se encontra 1,1% nos últimos 12 meses. A apuração dos rendimentos leva em consideração a quantidade de dias úteis em julho. Houve 21 dias úteis. Em agosto, vamos ter 23 dias úteis. Então, só de ter 2 dias úteis a mais, pode ser que o fundo consiga entregar mais. Contudo, nesse período aí, a inflação foi menor, né? Então, o que acontece? Ó? O que ele está nos trazendo aqui? Ó? O IPCA de junho foi 0% e de julho 0,12%. Então, ele teve 2 meses com o IPCA baixo. Então, apesar dele ter 2 dias a mais, pode ser que ele enfrente até dificuldade para manter os 50 centavos. Eu não acredito que para o próximo mês aumente, não. Vamos aguardar o relatório. Eu não gosto muito de aguardar os anúncios, né, de dividendos. Eu não gosto muito de ficar de imaginação ou tentar adivinhação quanto vai dar, porque não depende disso aí. Tem muita coisa por trás aí do que simplesmente o superficial que está aqui. Então ele fala que ele gerou 50 centavos pelo regime caixa. Então isso aqui realmente foi gerado pelo fundo. Lá no HCTR, por exemplo, eu mostrei no último vídeo, é um vídeo recente, que o fundo está entregando acima das suas capacidades. Tá? Então, isso é um ponto de atenção lá. Aqui ele fala, ó, eles estão tentando aí envidar os melhores esforços para regularizar as pendências do fundo. Como amplamente aguardado, o cupom decidiu pela redução de 0,5%. Então, olha só, já sai o relatório com certo déficit faz tempo, né? Isso aqui já é notícia passada, né? Já é notícia velha. Na ata de reunião, o Banco Central também sinalizou que nas próximas reuniões pretende diminuir aí essas taxas. Mesmo com o avanço acima das expectativas do IPCA em julho, a inflação permanece convergindo para a meta. Atualmente, o governo projeta uma evolução do PIB para o final de 2023 de 2,5% contra 1,9%. São informações macro que ele traz aí também, atreladas aí às informações trazidas. Olha o quanto o fundo vem sofrendo com as inadimplências. Em janeiro, que até então, teoricamente, não estava tendo algo gravíssimo no fundo, esse fundo estava receitando 17 milhões, caiu para 14, 10, 12, 10, 9, 7 milhões e 800. Então, olha o quanto o fundo perdeu. Gente, ele apurava 17 milhões e caiu para 7,8 milhões. Desse valor, juros, 4,9 milhões, já chegou a ser 10.
Correção monetária, quase 2 milhões, já chegou a ser 4, 5, já chegou a ser momentos de inflação alta, isso aqui, ó, ser tão alto quanto os juros. Rendimento de caixa, 385 mil e os FIIs, 522 mil. As despesas do fundo deram uma caída também, menos mal, né? Chegou a ser 1,5 milhão, 1,5 milhão, 1 milhão e 100, chegou a ser até 600 mil aqui. Quem dera se ele ficasse com a despesa menor, né? Mesmo com dividendo, com a receita maior. E subiu agora, ó, quase 900 mil, quase 900 mil e 848 mil. Vamos até calcular na prática o que é que esses 848 mil estão representando frente a esses 7 milhões e 870 mil que ele receitou. Para mim, o máximo que eu acho que essa relação aqui de despesas deve representar é 15%. Vamos ver na prática o que é que isso está representando atualmente? Vamos lá, 848 mil vezes 100 dividido por 7 milhões e 870. Então a gente vê que atualmente as despesas estão em 10,77%, abaixo dos 15%, né? Mas é um ponto que a gestão poderia diminuir um pouquinho, né? 800 mil para um fundo que vem tendo a problemática que ele vem, para sofrendo do jeito que vem, acho que a gestão poderia sofrer um pouquinho com os cotistas, né? Poderia receber um pouquinho menos aqui, porque tudo isso converter para o cotista, para a gente, né? Eu não sou cotista do fundo, mas eu acho que a gestão deveria se também sofrer nesse momento que o fundo está passando por essa dificuldade. Enfim, o resultado líquido e o fundo, segundo eles, né, eles distribuem pelo regime caixa, ou seja, realmente esse dinheiro passou pelo caixa, ele recebeu essa quantia, então esse valor apurado aí é realmente o que eles conseguiram entregar. Eles apuraram 7 milhões e tem 14 milhões de cotas, então dá 50 centavos por cota, tá aí explicado. Aqui ele mostra como é que é a composição das receitas, né? E como que a média do dividendo aí está se mantendo mais próximo de 1,10, só que isso aqui é baseado na cotação de mercado. Para quem tem esse fundo de base 100, esse yield não é esse valor. E aqui é a grande problemática do fundo, né? Então, as problemáticas aqui afetaram bastante o fundo. Ó. O que está com pagamento em dias, o que está com carência e o que está com inadimplência. Inadimplência que realmente não tem mais negociação. Então, os fundos do GPK, né, os CRIs do GPK, ó, esse Gran Viver aqui, 2,66% do PL. Mais 2 aqui, ó. Com 2 pontos, mais 2 pontos. A gente vai ver depois isso aqui tudo agrupado, até de forma mais simples pra gente. Então, aquilo que eu falei lá atrás, ó, o fundo é diversificado, é pulverizado? Sim, olha o tanto de devedores. Mas, ao mesmo tempo, ele não é. Por quê? Antes, não era muito claro que essas diversas empresas aqui, ó, eram do mesmo grupo. Então, já a gente vai ver que ele tem uma concentração por devedores do mesmo grupo, né? Então, isso não era muito divulgado, amplamente divulgado. Isso é um ponto bem ruim de falta de transparência por parte da gestão. Tá? Aqui a gente continua vendo os devedores do fundo e aqui a gente tem um apurado. Então, hoje esse fundo, ele está com 58% do seu portfólio adimplente. Ó. Então, isso aqui está até bacana. E carência, mais 19%. Então, se a gente arredondar para 20 aqui, ó, e aqui 60, ele vai ter mais ou menos 80% do seu portfólio. Se realmente, a partir do ano que vem, esse prazo, esse alívio que foi dado para esses ativos aqui, se eles voltarem a pagar, o fundo pode voltar a performar bem melhor do que ele está performando atualmente, né? Ele pode aumentar aí de 50%. Se hoje ele está gerando 50 centavos, né? Com 50%, 60%, se ele aumentar para esses 80 centavos, ele tem capacidade de gerar 75, 70 centavos aí facilmente, com esse pessoal voltando a pagar em dias. E tem aqui, ó, o pessoal que está inadimplente, em processo de execução de garantias, e tem gente que está inadimplente e está renegociando. E esses 20% aí, ó, mais ou menos 21% do portfólio. Aqui ele fala sobre alguns ativos da carteira. Isso aqui eu nem vou comentar, mas qualquer coisa você pausa o vídeo, dá uma olhada aqui com atenção, tá? E mais abaixo aqui ele fala os inadimplentes. Então aqui, ó, Búzios, Gran Viver, Resort do Lago são 6% da carteira. Esse pessoal aqui, ó, no mês de julho, os ativos Búzios, Gran Viver e Resort permaneceram inadimplentes, não estão pagando. Solicitamos mais informações para embasar possíveis decisões e não as recebemos até o encerramento do mês. Então eles estão querendo saber mais para saber se vai arrocha mais, se dá o vencimento antecipado, se aperta mais o cerco para eles, ó. Estamos trabalhando para que, no interesse dos investidores do DEVA, para que isso seja defendido os interesses dos investidores. E em relação ao Gramado Parques, no início do mês, houve uma reunião com o devedor, onde nos foi apresentada uma melhora nos números operacionais da empresa. Solicitamos mais informações para embasar possíveis decisões e não recebemos até o momento. Esse aqui, eles decretaram vencimento antecipado. Esse aqui ele pode correr atrás até das garantias, né? E aqui ele fala sobre as garantias que o grupo GPK tem, por exemplo.
Então aqui, ó, por exemplo, o que é do CRI GPK? Por isso que eu te falo, ó, tudo isso aqui é desse grupo GPK, ó. GPK, GVI, Brasil Pax, Aquam Prime, Gramado, sabe? Tudo isso é do mesmo grupo, ó. 16% do portfólio num único devedor. Olha o quanto que está machucando o fundo, né? E aqui, menos mal. As pessoas vêm me perguntar, Amu, o VSLH pode falir? O DEVA pode falir? O tal pode falir? Gente, fundo imobiliário tecnicamente não tem falência, tá bom? Agora, eles podem deixar de existir? Pode ter patrimônio líquido negativo? Tudo isso pode acontecer. Agora aqui, poxa, para ele falir é como se ele perdesse 100% do patrimônio dele. Isso não é verdade. Tá com inadimplência, mas por trás tem garantias que foram dadas lá. Ó. O que que se observa? Ó, tem fiança das pessoas físicas sócias. Então, se os donos desses empreendimentos, se eles tiverem algum patrimônio, pode ir lá no patrimônio pessoal deles ir lá e executar. Aval da empresa Brasil Parques. Então a própria empresa foi dada como garantia. Apesar que ela não estava valendo nada, né? Cessão fiduciária de 100% dos recebíveis. Cessão fiduciária do excedente mensal dos CRIs. Cessão fiduciária de recebíveis. Alienação fiduciária da SPE. Coobrigação de sócios. Então, garantias foram dadas, né? Agora, é questão de ir atrás das garantias e ver se elas têm algum peso, se elas realmente têm valor, né? Se não é garantia podre, né? Então, só o tempo vai dizer, no momento que eles forem realmente atrás, do que eles vão conseguir, se for o caso, reaver de tudo aqui que foi investido, né? Aqui, ele continua falando que o circuito de compras 5,8%. Então, desde maio, a operação circuito de compras voltou a pagar o valor correspondente a 50% dos juros. Conforme deliberado na Assembleia do dia 10 de abril, a operação obteve concessão de carência e amortização até dezembro de 2023. Então, eles estão tendo um certo desconto no que eles estão pagando. Então, eles podem voltar a pagar também lá no ano que vem, né? Então, vamos ver se isso aqui também seja mais um ponto positivo aí para o fundo. Então, pessoal, eu ainda vou voltar aqui para o relatório e terminar de ver mais algumas informações a respeito dele. Eu trago agora formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta pra nós. E aí, o DEVA pra você é cilada ou é oportunidade? O DEVA pra você vai se recuperar? Vai falir, como alguns têm falado? O que você acha a respeito desse fundo? Comenta que seu comentário é muito importante, tá? Nós temos um canal aí secundário que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos, nosso canal MUF Infra. Nós já contamos ali com 435, ele está crescendo bastante. Vá lá no canal e se inscreva. É de graça, mas pra gente faz muita diferença. E os nossos 4 canais, eles estão presentes em outras plataformas. Então considere lá nesses canais aí, seguir, se inscrever, compartilhar. Lá no Instagram eu abro caixas de pergunta frequentemente, deixa a sua dúvida lá. E desde já agradeço imensamente todos vocês que colaboram aqui com o canal. Voltando para o relatório gerencial, a gente vê o seguinte: atualmente o fundo tem 87% em CRIs, 7,5% em FIIs e mais quase 5% em caixa. Os seus CRIs têm subordinação e a gente viu que essas subordinações para fundos arriscados não estão valendo muita coisa, né? Então ele tem 38% sênior, 35% série única, 13% subordinado e 1% mezanino. Isso aqui para ativos mais seguros é uma camada de segurança sim, mas para esses fundos high yield, isso vem se mostrando com pouca efetividade. E aqui a gente vê o risco do fundo, ó, 20%, acredito eu, tá? Não fica muito claro essas tonalidades de verde, mas acho que são 29% setor corporativo, 20% em multipropriedade, 15% loteamento, 15% em corporação vertical, 5% shopping, sendo que dentro desse próprio corporativo aqui ainda tem mais questão de multipropriedade. Então, é um percentual maior nesse sentido aí. E aquilo que eu falei lá no início do vídeo, poxa, o fundo tem inflação mais 6, ó. A maior parte do portfólio do fundo, 83%, é IPCA. E ele me coloca uma taxa de performance CDI, isso aí para mim é abusivo, é absurdo. Então ele tem GPM mais 10, inflação IPCA mais 10, INPC mais 9, CDI mais 7. Então é tudo bem alto. E se ele tem alto retorno aí, é lógico que ele vai ter alto risco, né? E aí agora estourou aí o risco do fundo. Aqui a gente vê que é um fundo que tem diversificação geográfica em todo o território nacional praticamente. Está bem presente no Sudeste, Sul, tá bem, e aí Centro-Oeste, Nordeste e Norte são exposições um pouco menores. Aqui a gente vê evolução dos devedores, né? Já chegou a ser 57, 58 devedores, e atualmente aumentou o número de estados, mas estabilizou-se em 49, 48 devedores
E o ponto que a gente vê que, de uma certa forma, é algo menos problemático, a maior parte dos devedores aí está com um ritmo de obras bom, né? Tanto de obras quanto um ritmo de vendas também bacana. Se a gente comparar isso aqui com o HCTR, a gente vê que ele está bem mais saudável nesse sentido aí do que o HCTR. Aqui abaixo a gente vê os fundos imobiliários da carteira, o LSAP, DVFF, XBXO e o FII loteamento. Destes, o que eu sei que está gerando receita para o fundo é somente o fundo de fundos dele, da Devan. 4% do PL é nele. Então o restante aí, ó, esse LSPA, o XBXO e tal, esses aqui não geram receita para o fundo. Isso de uma certa forma também impacta no resultado do fundo. Daqui para baixo são as informações a respeito dos devedores do fundo. Aquele próprio fundo imobiliário que ficou destaque ali, a gente vê se CRI, o IDRAM lá, ó, o que foi dado como garantia, né? Cessão fiduciária, alienação, fundo de reserva, fundo de obras, fiança e cobrigação dos sócios. Vamos ver agora na prática, quando for começar a executar as garantias do fundo, se ele vai conseguir ter algum resultado positivo na prática, né? Então aqui tem as informações, eu sugiro que se você gostar desse fundo, quiser comprar esse fundo, você vai estudar um por um os devedores do fundo para você entender quais os riscos, quais as garantias, tudo por trás. Acho que isso é primordial, importante aí se você pretende se posicionar nesse fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do DEVA11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Muito obrigado vocês aí, vocês que têm feito doação para o Pix do canal. Muito obrigado vocês que têm adquirido aí os e-books do canal, as planilhas de controle financeiro, vocês que são membros. Tudo isso ajuda imensamente. Eu agradeço de coração todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Por falar em e-book, lá no canal Amudicas, nós contamos com e-books também lá de português para concurso. São e-books baratos e acessíveis. Considere adquirir esses e-books aí, porque vai nos ajudar imensamente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap